5 do capítulo 1. Decorria o turno do dia, e dos seus banquetes chamava já os seus filhos e os sacrificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei como você vai interpretar o que eu vou te falar, mas tem um momento na minha vida que eu tenho que parar o que eu estou fazendo para dar atenção para minha casa. Eu tenho uma vida muito corrida como pastor. São muitas atividades, são muitas pessoas, são vários pastores. Mas eu não posso esquecer que, acima de tudo, a minha família é muito mais importante do que qualquer coisa. Porque do que adianta o homem ser profissionalmente, financeiramente bem realizado e ter um lar desestruturado? Do que adianta uma mulher ser profissionalmente bem realizada e ter um lar desestruturado, filhos desestruturados? Tem um momento que eu saio com os meus filhos. Tem um momento que você deve gastar com seus filhos, gastar com sua família. Queridos, um sorvete aqui no nosso município ainda encontra por 50, R$1,50, até R$1, bolinhas. Uma pipoca. Agora temos uma praça onde podemos sentar. Jolie sabia muito bem que depois do lazer, ou no lazer, ele tinha que buscar a presença de Deus pelos seus filhos, pela sua família. Às vezes você dá um sapato para o filho e não sabe nem o que ele está passando. Às vezes você dá um presente para a filha e não sabe nem o que ela está precisando. Às vezes você dá algo para a esposa, mas não sabe talvez a razão de algo que esteja incomodando ela, ou vice-versa. Irmãos, bote uma coisa no seu coração. Existem problemas em nossa vida que palavras não vão resolver, mas a busca da presença de Deus trará a solução. De repente, o esposo pode estar com um problema muito sério e a mulher está tentando resolver esse problema aconselhando o marido. Irmã, eu vou te dar um conselho. Aconselhe sim o seu marido, mas busque a presença de Deus. A Bíblia nos ensina que a mulher, quando ela se santifica e ela busca Deus, o marido, quando não é evangélico, quando não é convertido, e os filhos também, ela santifica o marido e os filhos. Assim o marido, quando é convertido, e a mulher não, e os filhos não, ele, quando busca a presença de Deus, santifica também a esposa e os filhos. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Buscar a presença de Deus. Ouça, e o que você não puder resolver, o que as palavras não resolverem, Deus é capaz de resolver. Quem crê? Deus é capaz de resolver. Abra, por favor, irmãos, sua Bíblia lá no livro de Josué. Josué, no capítulo de número 24. Preste atenção. Como a família ela deve ser prioridade. Josué capítulo 24, no versículo de número 15. Isso são as palavras de um líder, irmão, que foi um grande conquistador. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje o que servais. Aos deuses a quem servais vossos pais que estavam dali do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é profético.
Irmã, quando as coisas não estiverem dando certo no teu lar, levanta a tua mão de sacerdotisa, levanta a tua mão de sacerdote e profetiza na tua casa. Não deixa que o diabo entre pela porta dos fundos, ou pela porta da frente, ou pelas brechas que estão abertas. Não permita que ele destrua, não permita que ele atinja o teu lar. Eu quero te dizer que há poder nas suas palavras, há poder naquilo que você fala. Sabe por que muitos casamentos são sucumbidos? Sabe por que muitos casamentos vão a pique? Por falta de intercessão, por falta de sabedoria, de prudência. Às vezes as pessoas já são crentes até de um bom tempo de igreja, mas não entendem, irmãos, de que forma o inimigo vai atingir, de que forma ele vai agir para destruir o bem mais precioso que é a família. É aí que entra o poder da intercessão. Aqui você está ouvindo um homem dando um relato, dizendo para um povo, que o povo se decidisse voltar para o Egito, que voltasse, que o povo se decidisse ficar lá na terra dos amorreus, que ficasse, mas ele tinha uma decisão, e que ele levava toda a família a pensar como ele: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa vamos andar com Deus, eu e minha casa vou caminhar com o Senhor. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão dessas coisas. Eu não abro mão desses valores. Eu não abro mão da minha família. Eu não abro mão. Diga, irmão. Repita comigo com a sua mão levantada. Diga: eu não abro mão da minha família. Porque a minha família é para mim o bem mais precioso. Amém? Terceira e última coisa, Jó, ele investia e cuidava de sua família. Jó fazia o que, irmãos? Ele investia e cuidava da sua família. Você deve investir. Cuide mais da sua esposa. Esposa, cuide mais do seu marido. A palavra de Deus nos diz, lá no livro, irmãos, de 1 Pedro 3,7, que somos capazes de até ganhar alguém com o testemunho da nossa vida, com o nosso comportamento. Quero orientar as irmãs aqui que não têm o homem convertido, que não têm o marido convertido. Não adianta você bater de frente com seu marido, porque ele não serve a Deus. Só se ganha uma pessoa para Deus em cima de testemunho. Não adianta você só simplesmente acusá-lo ou apontar o dedo. É necessário testemunhar do Senhor. Eu posso ouvir um amém? É necessário testemunhar. Assim também o marido quer ganhar a sua esposa, testemunhe para ela. Deixe ela ver em você que há algo diferente. Deixe ela ver em você que realmente você é diferente. Me perdoem os irmãos no que eu vou falar, mas eu vou falar porque o Espírito está me mandando falar. Tem pessoas que infelizmente, irmãos, não se convertem. Não é porque estão impedidas pelo inimigo, é porque tem pessoas que são convertidas, que estão sendo impedimentos para os de sua casa se converterem. Porque as pessoas têm aversão à igreja, pela forma do evangelho que muitos levam consigo para casa. A gente prega uma coisa aqui e a pessoa às vezes leva outra para dentro de casa, faz uma forma difícil dos outros interpretarem o amor de Deus. Diga para o seu irmão, quando você falar do evangelho para alguém, fale com amor. Temos que ser uma igreja avivada, irmãos. E você se engana quando pensa que avivamento é só falar em línguas, pular, cair no chão, profetizar. Avivamento é, na verdade, uma unificação de amor, de relacionamentos, um entre o outro.
A igreja primitiva sabia muito bem desse tipo de relacionamento. E nós, como igreja, temos que saber esse tipo de relacionamento. Abra, por favor, a sua Bíblia lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Olha o ensinamento poderoso aqui que é nos dado nesta noite. Uma das qualidades que Jó tinha, ele cuidava muito bem da sua família. E Timóteo, inspirado aqui pelo apóstolo Paulo, ele também fala nessas epístolas algo muito interessante que diz aqui assim, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos da sua, especialmente de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que os descrentes. Vou explicar para você. Ele está dizendo aqui que se você cristão, se eu cristão, não cuidar da minha casa como devo cuidar, não ter as minhas responsabilidades sobre os meus ombros, eu me torno pior do que os descrentes. E quem são os descrentes? O ímpio. Eu me torno pior do que aquele que não conhece a Deus. Eu perco o meu valor diante de Deus, porque o Senhor diz aqui que se eu não cuidar bem daquilo que Ele deu para mim, que é a minha casa, então eu me torno pior do que aquele que nem conhece a Ele e nem os mandamentos dEle guarda. O Senhor está dizendo que nós temos que cuidar bem da nossa casa. E cuidar bem de casa, irmãos, não significa só dar tudo o que a casa precisa, porque existem coisas que dinheiro não compra, mas gestos e atitudes fazem acontecer. E aqui ele está dizendo isso, que aquele que não cuida bem de sua casa, aquele que não se preocupa com o que está acontecendo em sua casa, se torna pior do que o descrente. Jó, ele cuidava da sua casa. Eu imagino Jó procurando os 7 filhos e as 3 filhas, e sacrificando, e orando a Deus, intercedendo, fazendo o seu papel de pai, de sacerdote, de coluna, de matriarca, de patriarca. O casal ali interligado, preocupado um para com o outro, com o futuro dos seus filhos. Irmão, se você não vive bem em família, até a sua oração é impedida. Abra lá, por favor, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Até a sua oração é impedida. Marido, cuide bem de sua esposa. Esposa, cuide bem do seu marido. Trate as diferenças. Cuide bem. Quer ver uma coisa, igreja? Quem quer ter bênção aqui, levante sua mão. Quem quer ser abençoado? Uma vez uma pessoa me procurou, olhe para mim antes de nós fazermos essa última leitura, chegou comigo e disse assim: pastor, eu não entendo, eu dou dízimo, eu dou oferta, mas tudo que eu faço não prospera. Tudo que eu faço parece que cai como diz, num sactel furado lá em Ageu.